Você pode sentar. Querido, que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Pastor Fausto falou que esta semana temos o CAP 2023. Será sobrenatural. Será um tempo muito, muito especial, de um grande e intenso mover de Deus. Pode ter certeza absoluta. Se você não fez a sua inscrição, corre e faça antes que acabe. Hoje de manhã eu estava olhando, faltam pouquíssimos em cada setor, falta bem pouco. Sempre o setor VIP é o que acaba primeiro, já está encerrando, deve durar aí até amanhã talvez. Mas faça a sua inscrição o mais rápido possível, será um tempo sobrenatural. Amém? Essa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você. Mas antes, eu quero abrir um pouco meu coração. Não quero falar das minhas frustrações. Não quero fazer disso aqui um divã de psicólogo, não é isso não. Mas é aquilo que a gente vê e entende do reino de Deus. Os tempos passam e mudam. Isso é normal. E nós precisamos acompanhar as mudanças do tempo, né? A gente telefonava e tinha um disco assim num aparelho e a gente ia lá no 3, no 5, o 9 demorava mais, né? Depois disso veio um telefone de botão, depois o telefone ficou menor, depois apareceu um fax, depois aparece um e-mail, um celular, um smartphone, o e-mail vai embora, aí aparece um WhatsApp. Hoje a gente já está igual aos egípcios antigos, falando por hieróglifos, né? É só figuras parecendo os egípcios antigos. Se alguém vir as pessoas conversando hoje, é uma figurinha, uma palminha, uma carinha, e todo mundo entende o que o outro está falando. É a tecnologia, e a igreja, ela tem que acompanhar tudo isso. Ela tem que estar inserida em todas essas mudanças. A igreja precisa, antigamente, igreja era um lugar que era banco de madeira. Era quase pecado ter ar-condicionado na igreja. Pensa os missionários lá na África, passando calor, e você quer ar-condicionado na igreja, que absurdo. Ou seja, o mundo muda, e a igreja, ela é feita de pessoas que vivem no mundo, e a gente tem que se adaptar, mas existe algo que não pode mudar: a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus. Há 2000 anos Jesus morreu e ressuscitou, e ele não fica velho, ele não fica obsoleto, e a mensagem da cruz, ela não pode ser apagada, esquecida. O humanismo, ele valoriza muito o ser humano. O humanismo, ele valoriza as qualidades, a capacidade, a inteligência humana. É o homem pelo homem. O resultado do homem está ligado nas decisões pessoais dele só, e somente só isso. O humanismo, ele não vê e ele não entende o transcendental, o divino. É o homem usando as suas capacidades humanas para ter resultado na vida. E nós não podemos deixar que o humanismo entre na igreja. A gente vê uma mensagem atual, da qual eu sou extremamente adepto e sempre preguei. Tem 25 anos que eu sou pastor e 25 anos eu prego, mostrando que a sua vida depende das suas decisões, que a sua vida depende do seu esforço, do seu estudo, do seu crescimento, da sua mudança de mentalidade, mas nunca abandonando o Espírito Santo, nunca abandonando
a oração, o poder da palavra de Deus, a presença do Senhor, nunca abandonando, porque essa é a essência do Evangelho, que Cristo nasceu e morreu, ressuscitou para salvar-nos. E nós continuamos precisando da salvação, nós precisamos da cruz. A mensagem de Jesus salvando, a mensagem contra o pecado, a mensagem do arrebatamento, a mensagem do poder do Espírito Santo, ela não pode ser apagada na igreja. E às vezes a gente vê uma igreja moderna muito focada, e às vezes, depois de 6 meses de pregação, a gente olha, parece que a igreja está aderida ao humanismo, porque você não ouve uma mensagem sobre a salvação, o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo, os dons espirituais, profecias. A gente às vezes tem visto igrejas que parece que essa mensagem ficou ultrapassada. Não, ela não ficou. Eu gosto muito de falar e ensinar, porque eu entendo que a palavra de Deus é uma renovação de mente. E eu gosto muito de ensinar isso. Mas nunca deixo de pregar a essência do Evangelho. E é sobre isso que eu quero pregar essa manhã. Sobre a unção profética. Você é uma pessoa que precisa crescer e prosperar. Você é uma pessoa que precisa ter uma mudança de mentalidade. Você é uma pessoa que precisa estudar, aprender, investir na sua vida. Mas nunca se esqueça que você é espírito, que você habita num corpo e possui uma alma. E se você não cuidar do teu espírito, você nunca prosperará nessa vida. Então a gente tem que entender a essência do Evangelho em tudo. E essa manhã eu quero ministrar sobre isso. Sobre o que é uma unção profética. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, fala sobre um jovem que estava trabalhando e um dos maiores profetas passa na sua lavoura. Elias passa na lavoura do pai de Eliseu. E no versículo 19 diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou no meio da lavoura e lançou a sua capa sobre ele, tirou a capa e lançou sobre Eliseu. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse Elias, e disse Eliseu: e então irei contigo. E respondeu Elias: vá e volte, pois sabe o que eu te fiz. Olha que cena, um jovem trabalhando na lavoura do pai, arando a terra. De repente aparece um homem já idoso, todos conheciam ele, era o profeta da nação, Elias. Um homem usado por Deus, com uma intimidade com Deus. E ele sai andando rápido e alcança Eliseu, tira a capa e joga sobre Eliseu. E continua andando. Aquele garoto estava arando e sente aquela capa caindo sobre ele. Eu não sei te dizer se ele sentiu só a capa, se ele sentiu a presença de Deus, a unção de Deus, se ele continuou arando como se nada tivesse acontecido, se ele caiu no chão, não sei, mas uma coisa eu sei: a vida dele foi mudada ali. Ele tira a capa, larga a junta, corre atrás e diz: eu só te peço uma coisa, deixa eu ir lá despedir do meu pai e da minha mãe, dá um beijo neles e eu já volto e te sigo. Como que ele sabia que tinha que seguir? O que foi que aconteceu naquele momento? O que tinha naquela capa? E ele diz: vai e volta, porque você sabe o que eu te fiz. Elias fala para ele: você sabe o que eu te fiz? E Eliseu
sabe que alguma coisa aconteceu com ele, porque ele vai dar um beijo no pai e na mãe e vai embora de casa. Foi muito radical isso. É porque naquela capa a unção de Deus estava. O que é unção? A unção é as habilidades sobrenaturais de Deus operando nas nossas habilidades naturais. Você é forte, a unção de Deus vem sobre você, a sua força é 10 vezes mais. Você é habilidoso com artes manuais, a unção de Deus vem sobre você e você produz artes que ninguém produz. Você é inteligente e consegue desenvolver um equipamento, um aparelho, a unção de Deus vem sobre você, você inventa algo que nunca existiu na face da terra. A unção é as habilidades sobrenaturais de Deus operando nas nossas habilidades naturais. Ou seja, quando a unção de Deus nos toca, a nossa vida nunca mais será a mesma. Os nossos resultados nunca mais serão os mesmos. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Você está lutando e trabalhando há muito tempo sem resultado. O dia que a unção de Deus tocar em sua vida será destravada e o seu futuro nunca mais será o mesmo. Será que alguém está entendendo isso? A unção veio sobre Sansão e ele matou 1000 homens. A unção veio sobre Salomão e ele teve uma sabedoria que enriqueceu toda a nação. A unção veio sobre Paulo de perseguir judeus e perseguir cristãos. Um homem intelectual, ele se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Escute isso. Alguma coisa aconteceu com Eliseu. Alguma coisa aconteceu com Eliseu. Não é normal você estar trabalhando, simplesmente você levanta da sua mesa de trabalho e olha para alguém e diz assim: me espera, eu vou lá em casa dar um beijo no meu pai e na minha mãe e eu já volto e vou te seguir. E você vai embora da sua casa, quebra os laços e os vínculos familiares e vai atrás de alguém que você acabou de conhecer para começar uma vida nova. Escute o que eu vou te dizer. A unção de Deus, quando ela te toca, ela muda radicalmente a sua vida. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero que você entenda o que acontece quando você se encontra com a unção de Deus. O que acontece na sua vida quando você se encontra com a unção de Deus? A primeira coisa, o propósito da sua vida é revelado. Diga isso: o propósito da minha vida é revelado. Olha que interessante. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele era um agricultor, filho de um agricultor. Propósito da vida dele ser um agricultor. A unção de Deus tocou na vida dele. Ele larga o serviço dele e ele corre atrás de Elias. Ele muda o trabalho dele. Ele muda o status dele. O propósito da vida dele é revelado. E ele entende que ele não nasceu para ser agricultor, mas nasceu para ser profeta. Ele não sabia que ele seria um profeta. Ele não sabia que ele teria um chamado de profeta. Eu nunca me esqueço. Há mais ou menos 26 anos atrás, eu tinha mudado para Santa Catarina fazia 1 ano. E eu fui a uma conferência em um outro estado, em uma igreja. E num momento de louvor e de adoração, havia uma presença de Deus tão extraordinária. Eu estava olhando para aquele altar e as pessoas cantando, e as pessoas chorando, e as pessoas sendo renovadas, cheias. E eu estava sentindo a presença de Deus de uma forma tão extraordinária. Eu olhei para aquele altar e pensei: como deve ser extraordinário viver a vida assim, dedicada a servir a Deus e a fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. E naquela hora o Espírito Santo de Deus falou comigo aqui dentro: esse é o propósito da minha, esse é o meu propósito para a sua vida.
Eu saí de lá, nada aconteceu, nada mudou. Começamos essa igreja, eu não era pastor. Um ano depois, em uma semana, na inauguração do templo novo, no domingo, quarta-feira, eu era o pastor da igreja. Minha vida mudou, mas minha vida não mudou naquela semana, mudou naquele dia que eu encontrei, que eu estive na presença, que eu toquei na unção de Deus. Deixa eu dizer algo a todos vocês. Não viva como se vocês fossem homens e mulheres naturais. Vocês não são. Vocês são homens e mulheres espirituais que vivem em um mundo natural. Não tome a forma do mundo natural. Não ande nas regras do mundo natural. Lembre-se que dos céus vem a direção da sua vida. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Entenda o que eu vou te dizer. Tem gente vivendo debaixo de um jugo. Seu casamento não rompe, sua vida profissional não rompe, sua vida financeira não rompe, a sua saúde não rompe. Você está vivendo debaixo de um jugo. O dia que você tocar na unção, você entenderá o propósito de Deus para a sua vida, e o jugo que está sobre você será quebrado, e você terá o seu futuro totalmente destravado. Será que alguém está entendendo isso? Levanta a tua mão e diga: a unção tem o poder de tirar esse peso, esse fardo da minha vida e destravar o meu futuro, destravar o meu destino. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? A segunda coisa que você precisa entender de forma clara: a sua vida nunca mais será igual quando você tocar na unção, quando você estiver diante da unção, quando você estiver na presença da unção de Deus. Você não pode vir domingo de manhã à igreja achando que isso aqui é um auditório de motivação. Não, eu estou indo à igreja para ter um encontro com Deus. Eu estou indo à igreja porque em algum momento do louvor ou da palavra eu serei impactado pela unção e pela presença de Deus. Porque quando você encontra a unção de Deus, sua vida nunca mais será igual. Olha o que o profeta Elias diz a Eliseu: você sabe o que eu fiz com você. Sabe que isso é uma incógnita. Nunca a gente vai saber o que Eliseu sentiu, pensou, passou. Mas alguma coisa aconteceu. Você não sairia da sua casa, você não romperia os laços familiares que são os mais fortes. Alguma coisa aconteceu. E coitado dos curiosos quando lê isso. Você sabe o que eu fiz com você? Sim, eu sei. Conta o quê? O que você fez? O que ele fez? Fala alguém aí alguma coisa. Não dá vontade? Você sabe o que eu fiz. Dá raiva. Fez o quê? O que aconteceu? Entenda que quando você tocar a unção, haverá algo tão íntimo entre você e o Espírito Santo que só vocês dois saberão o que vai acontecer. Sua vida nunca mais será a mesma. Eliseu era um agricultor, agora ele se torna um profeta. Ele já não era mais um agricultor, agora era um profeta. A unção profética, ela destrava o seu destino. Eu nasci, eu vou trabalhar com meu pai, eu vou ser agricultor o resto da vida, vou casar, vou ter meus filhos, vou ensinar eles a serem agricultor. Pá! A unção toca. Ele simplesmente sai do campo, vai para dentro de um templo, começa a aprender, começa a ensinar e se torna um profeta. O destino dele é mudado. Eu vim aqui essa manhã profetizar.
Tem gente que caminhou até aqui achando que esse é o propósito da sua vida. A unção de Deus vai te tocar essa semana e vai destravar o seu futuro. Há uma porta que se abrirá diante de você e você vai conhecer um novo futuro do qual você ainda não entendeu, e ele será muito maior e ele será muito melhor do que tudo aquilo que você planejou até o dia de hoje. Ah, se é para alguém essa palavra, meu Deus do céu, recebe isso aí. Escute isso. Sua vida profissional é destravada diante da unção. A sua vida conjugal, ela é destravada diante da unção. A sua vida financeira, ela é destravada diante da unção. A sua vida ministerial, ela é destravada diante da unção. A unção tem o poder de destravar o seu destino. Ela tem o poder de destravar o seu futuro. Eu vou ter que tomar remédio para diabetes o resto da vida. O dia que você tocar na unção, nunca mais você vai tomar remédio para diabetes. Meu Deus, será que tem gente que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu vou ser funcionário o resto da vida. A hora que a unção tocar na sua vida, você nunca mais será funcionário. E você terá uma liberdade financeira de crescer até o limite que você desejar. A unção, ela tem o poder de mudar a sua história. A unção, ela tem o poder de mudar o seu destino, de mudar a sua vida. Eu vou ser agricultor, eu vou ensinar meus filhos a serem agricultores. Não! Você será profeta em toda esta nação. Reis, generais sentarão diante de você para tomar conselho. Você será a boca de Deus nessa terra. Quando algo não funcionar direito, eu usarei a sua boca para mudar a história de toda uma nação. Você não nasceu para plantar grãos, você não nasceu para colher trigo, você nasceu para mudar a história de uma nação. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Escute isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis, tudo se fez novo. Quando você tocar a unção, tudo se fará novo de novo na sua vida. Meu Deus, alguém está entendendo? Eu estou profetizando essa manhã. Quando você tocar a unção, tudo se fará novo no seu casamento, tudo se fará novo na sua saúde, tudo se fará novo na sua vida, tudo se fará novo no seu trabalho, tudo se fará novo no seu ministério. Todas as áreas da sua vida haverá vida. Terceiro, o que acontece com a sua vida quando você encontra com a unção? A unção, ela gera milagres. Diga, a unção gera milagres. Eliseu era um rapaz que plantava semente no solo, arava a terra, cuidava, regava e colhia. Agora, por onde ele passava, a unção do sobrenatural e a unção dos milagres se manifestava na vida dele. Ele vai a um lugar e ali existia uma água que ninguém daquela cidade podia beber porque era amarga. Ele pega um prato, põe sal, joga dentro daquela água e toda fonte de água é transformada e se torna água doce. Aquela cidade passou a ter água, aquela cidade passou a plantar, a colher. Ele muda a história daquela cidade. Ele está em um grupo de profetas comendo e alguém grita: a planta que colocaram nessa comida é venenosa, todos vamos morrer. Ele pega um pouco de farinha e joga dentro da panela e diz: pode continuar todo mundo comendo. E todos comeram e não foram envenenados. Ele livra todo um grupo de profetas da morte. Querido, se você for olhar cada milagre que Deus usa Eliseu para realizar, o machado cai e afunda, ele joga um pau e o ferro boia e o cara pega o machado de volta. Ele é usado para ressuscitar mortos.
ele é usado para destravar a vida financeira de pessoas, ele é usado para impedir reinos de invadir a sua nação, ele é usado para trazer libertação a todo o país. Sinais, milagres, prodígios e maravilhas seguem a vida de Eliseu. Escuta aqui, essa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. Quando você tocar a unção, um milagre de Deus será liberado sobre você e a sua casa. Você não entendeu o que eu estou falando aqui? Você não entendeu o que eu estou pregando aqui essa manhã? Os milagres de Deus serão liberados sobre você e a sua casa. Ouça o que eu vou te dizer. Alguns anos atrás, meus filhos foram criados nesta igreja. E eu vi os meus filhos crescendo, se tornando adolescentes. Eles liam Bíblia, eles oravam. Sempre que tinham dinheiro, eles traziam o dízimo na igreja. Eles participavam das nossas conversas. Mas eu comecei a olhar e ver que os meus filhos eram filhos de crentes, filhos de cristãos. Parecia que faltava na vida deles uma experiência pessoal entre eles e Deus. E um dia, conversando, eu e a minha esposa, nós acordamos algo. Vamos fazer o que for necessário para que os nossos filhos tenham experiências com Deus. E a gente começou a motivá-los a ir a um encontro com Deus, a ir a uma vigília, a ir a um congresso fora conosco, a participar de lugares aonde a unção de Deus estava. Um dia eu trago um profeta para pregar aqui na igreja. E eu e a minha esposa tínhamos um acordo. Vamos fazer o que for preciso para criar oportunidades para que os nossos filhos tenham experiências com Deus e toque a unção de Deus. E eu levo eles para conhecer esse profeta. E o meu filho mais novo, naquele dia, quando a gente termina aquele culto, ele entra chorando e olha para aquele homem e diz: eu posso te dar um abraço? Nunca tinha visto meu filho fazer isso. E aquele homem abraça o meu filho e começa a liberar uma palavra profética sobre a vida dele. E talvez uma das cenas mais lindas que eu tive na minha vida, ver o meu filho sendo tocado pela unção de Deus. Eu não quero ver os meus filhos nas drogas, eu não quero ver os meus filhos frios espiritualmente, eu não quero ver os meus filhos no pecado, eu quero ver os meus filhos cheios do Espírito Santo. Eles foram criados para serem cheios do Espírito Santo, mas eles precisavam estar nos lugares aonde a unção de Deus estava. E foi extraordinário aquele dia, porque eu vi que aquele dia virou uma chave na vida do meu filho mais novo. Hoje, às vezes, eu acordo, meu filho não está em casa porque foi no monte 6 horas da manhã com um grupo. Sexta-feira ele nunca está em casa porque ele trabalha na arena. Ele foi para o legendário semana passada, me disse que todos os legendários deste ano ele quer trabalhar. Os pastores me disseram: meu Deus, o Pedro estava lá trabalhando, mas ele recebeu tanto de Deus, tanto, tanto, tanto. E eu tenho visto um homem de Deus nascendo na minha casa, mas a responsabilidade foi minha e da minha esposa, porque a gente não mediu esforços para que os nossos filhos tivessem experiências com Deus, lugares e momentos onde a gente sabia que a unção de Deus estaria. Escute o que eu vou te dizer. A unção de Deus, a unção profética, ela destrava o seu futuro. A unção profética, ela cria uma realidade futura. Ela cria algo novo no seu futuro. Você começa a ver coisas que você nunca viu. Você começa a entender coisas que você nunca entendeu. Você começa a entender que você pode o que você nunca imaginou que poderia.
A unção profética, ela te guia a lugares de vitória. Escute isso. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi até onde Jesus estava e ela extraiu de Jesus a unção. Jesus diz: saiu de mim unção, saiu de mim virtude, saiu de mim poder de Deus. Não foi Deus que fez algo na vida daquela mulher, foi aquela mulher que passou dias e semanas profetizando, declarando: quando Jesus passar nessa cidade eu vou estar lá, e quando eu estiver lá eu vou tocar na barra da veste dele e eu serei totalmente curada. E ela foi ao lugar da unção e ela extraiu a unção, e o milagre se manifestou na vida dela. Ouça o que eu vou te dizer: a unção, ela quebra o jugo. A unção, ela destrava o teu futuro. A unção, ela te mostra o propósito de Deus para a sua vida. A unção te guia por caminhos de vitória. Mas você deve fazer o que for necessário, pagar o preço que precisar, se esforçar o que precisar, para que você esteja no lugar que a unção de Deus está. Pastor, se Deus quer mudar minha vida, Ele vem e muda. Se aquela mulher não tivesse levantado, ido lá no meio da praça, enfrentado aquela multidão e tocado em Jesus, ela não teria sido curada, ela teria morrido. Escuta o que eu estou te dizendo. Você precisa crescer, prosperar. Você precisa ter uma família melhor. Você precisa de muitas coisas na sua vida. Mas nada disso tem valor diante da presença de Deus. O que mais você precisa na sua vida é da presença de Deus, é da unção de Deus. Você não pode vir domingo de manhã à igreja achando que é apenas um lugar de assistir um culto, de ouvir uma palavra de fé e motivação. Não, você tem que saber que neste lugar a presença de Deus está. Você tem que saber que neste lugar a graça de Deus está. Você tem que saber que neste lugar a unção de Deus está. Essa semana foi difícil nos negócios, eu vou tocar na unção de Deus naquele domingo de manhã, e a próxima semana será de um romper financeiro. Minha vida, eu estou com essa enfermidade arrastada, carregando esse jugo na minha vida. Mas neste domingo, quando eu entrar, eu vou tocar na unção de Deus, e eu sairei daquela igreja curado. Minha vida tem uma situação familiar que é travada, mas esse domingo, quando eu entrar ali, eu não saio dali sem que a unção de Deus me toque. E se ela não me tocar, eu tocarei nela e eu vou extrair ela até que destrave a situação familiar da minha casa. Ei, você pode tocar na unção de Deus, você pode viver milagres, você pode ter o seu futuro destravado, depende só de você.